Ei pessoal, hoje eu vou falar aqui com vocês, fazer meio que uma releitura, né, gente? Uma lembrança das viagens que eu já fiz na vida. Gente, eu fiz tão poucas viagens na minha vida, é uma coisa que as pessoas falam, né? Desde criança, minha tia já falava comigo, Julgadeira fala também. Muitas pessoas falam, mas você não viaja, você não tem vontade de viajar, você não tem vontade de conhecer as coisas. Eu, quando era criança, tinha muito aquele sonho assim de eu quero morar fora do país, porque esse país que eu moro não presta, que não sei o que, aquelas coisas revoltadas de criança, de adolescente, né, gente? Que a gente vê os contos de fada na televisão e acha que o mundo é perfeito lá fora. Então, e aí, assim, depois que eu fui crescendo, eu descobri que tinha Chrome, a vida da pessoa muda, né? Enfim, começa uma nova etapa na sua vida, onde você vai ver o que você vai fazer, como que você vai gerenciar isso tudo. Então, hoje em dia eu não sou mais essa pessoa que eu tenho tanta vontade. Antigamente eu tinha muito, quando eu era bem menor, de conhecer os lugares, de ir pros cantos, de morar fora do país. Hoje em dia não, eu quetei demais. Mas, né, gente, a gatinha que vos fala já está com os seus beirando 30 anos, né, minha filha? Porque a idade chega para todos e as pelancas também. E então eu já fui para alguns cantos, né? Já fui para alguns cantos. E assim, gente, quando eu era bebê, minha mãe já morou no Mato Grosso. Eu não lembro de nada, só escuto essas histórias. Eu não sei muito bem, mas parece que essa foi bem conturbada, essa infância minha, assim, até uns 4 anos de idade, uns 3 sei lá. Que dizem que eu fui pro Mato Grosso, depois aí eu já morei também em Nova Venécia, aqui no Espírito Santo, já fui pra uns cantaiados assim. E montanha, já morei em montanha, e morei na roça, mais de 20 anos da minha vida. Então eu fiquei muito quieto. Depois, assim, depois que eu comecei a pegar uns 4 anos de idade, eu demorei muito tempo de viajar. Muito tempo mesmo. No máximo, nas casas de família, né? A família nossa, que nós temos muito parentes na Bahia, né? Teixeira de Freitas. Então, quando eu era criança, eu sempre tinha assim, essa coisa de lembrança de ir pra Alcobaça. Eu me lembro de Alcobaça, que eu já fui alguma vez. Teixeira de Freitas, né, na Bahia. Nanuque, eu sempre ia, eu nasci em Nanuque, mas eu morava na roça, mas eu sempre acontecia de ir fazer alguma coisa. As minhas viagens ficou muito assim curta, muito sem graça, muito sem acesso às coisas. Então a gente cresce, é engraçado. Agora que eu tô falando aqui, eu tô fazendo, ainda bem que eu falei, né, uma releitura que eu tô fazendo aqui, fazendo uma análise, acaba que começa a virar uma análise, né? Eu tô começando a entender o porquê que eu era uma criança tão gente, eu tinha muita raiva, que eu ficava tipo assim. Eu tinha uma visão de que fora de casa tudo era perfeito, não tem? E eu acho que era justamente por eu não sair de casa. Porque as viagens, as coisas que eu fiz, eu era muito pequeno. Mas, tipo assim, eu fiquei a minha infância toda, a minha adolescência quase toda, bem quietão mesmo, sabe? Só morando em roça. E a gente fica assim, angustiada, né, minha filha, querendo conhecer o mundo. Mas, assim, continuando o assunto, a primeira viagem assim que eu fiz, meio falar, essa aqui foi uma viagem, aconteceu um negócio na vida desse menino. Foi uma vez que eu tava conversando com minha avó materna, né, e não sei o que. Aí eu falei assim, gente, eu. Menina, vambora, vou criar coragem. Eu tinha uns 13 anos de idade. Eu ainda era hemogótica, porque minha família não aceitava muito bem, né? Mas minha família, assim, aliás, ninguém aceitava, naquela época ninguém aceitava essas coisas, não se entendia, ninguém queria um filho gay. Até hoje ninguém quer, né? Mas, assim, se acontecer, o povo pelo menos não arrebenta com a... igual antigamente, né, meu filho? Acabar com a minha vida. Então eu lembro que quando eu comecei a pegar essa idade, gente, eu saio dos assuntos muito fácil, né? O TDAH abafa. Então, e aí começou essa conversa, gente, bora, Léo vai conhecer sua família direito, da paterno, e a minha família paterna, minha avó, no caso, né, que meu pai me abandonou quando eu era criança, né, a minha família, no caso seria minha avó paterna, né, aí eu fui conhecer a minha avó paterna, assim, direito, que eu já conhecia pessoalmente, mas conhecer direito mesmo, ver o dia a dia dela. Eu fui 2 vezes para Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu tenho inclusive vontade de voltar lá, porque. E ver a família de novo, né? Fazer qualquer graça, né?
Mas Belo Horizonte é um lugar, assim, que eu também não gostei muito, não. Assim, tipo assim, de ficar aí, nossa, vou lá várias vezes. Eu não, porque eu também sou caseiro, gente. Eu não gosto de nada, não. Mas então Belo Horizonte foi um lugar que eu fui. Eu fui tanto assim com uns 13 anos de idade, como eu fui também com uns 16, uns 17 anos de idade. Fui duas vezes, né? E fiquei assim, sabe, a semana inteira, assim. Então, passei bastante. Fui num negócio lá também que tem, perto de Belo Horizonte, que é um lugar assim que só tem mato, bicho, um monte de coisa assim bonita pra ver. Então, essa foi a minha primeira viagem que eu fiz assim na minha vida, gente. Como é que pode? Depois dessa viagem de Belo Horizonte, tipo assim, imagina a criança a roça a vida inteira e do nada vai em Belo Horizonte. Foi um impacto, tá, gente? Eu me lembro que quando eu voltei de Belo Horizonte, que eu tava dentro do ônibus voltando, 13 anos de idade, eu me lembro que eu chorava muito. Eu chorei muito quando eu entrei no ônibus, assim, que minha avó deu tchau, assim, sabe? Eu chorei demais. Eu fiquei chorando, assim, por acho que mais de uma hora. Porque, não gritando, mas porque eu lembro que, tipo assim, eu nunca gostei de roça. Desde criança eu nunca gostei. Eu sempre tive essa antipatia de roça. Eu não quero roça, não gosto de roça, porque não, por causa que a internet não presta, porque não tem ninguém, porque não tem como você. E eu não gostava de roça, né? Então foi um choque quando eu fui para Belo Horizonte, ver aquele tanto de carro, aquele tanto de gente, aplicativo, não sei o que, a gente sabe de Uber, esses trem, assim, a gente fica doido, né? É outro mundo, né? Então, esse foi o meu contato, né? O meu primeiro contato, assim. E aí depois de Belo Horizonte, gente, eu conheci um pouco melhor Nova Venécia, que é onde o Lucas morava, né? Um amigo meu que tem os vídeos no canal. Aí eu fiquei lá com o Lucas na casa dele durante uma semana também. Foi muito bom. A gente conversava, a gente brincava. Nossas bestagens, gravava nossos vídeos. Inclusive o Lucas sumiu, viu, gente? Eu não tenho contato com o Lucas há muito tempo. Ele tá bem afastado. Mas eu tô esperando o momento dele, né, gente? Pra poder a pessoa voltar a conversar comigo. Cada um tem um tempo, a gente tem que entender, né? E aí, gente, foi um lugar assim, também que eu fiquei um tempo, né? Nova Venécia, o centrozinho assim, de Nova Venécia é bonitinho, né? Eu sempre vi Nova Venécia como um lugar assim aconchegantezinho, apesar de ser um interior também, não tem nada a oferecer. Mas foi uma viagem que eu fiz pra vocês verem como que minhas viagens foi pod da minha vida até agora. E aí, gente, assim, a única coisa assim diferente mesmo, fora Belo Horizonte foi o ápice, né? Aí depois de Belo Horizonte, a única coisa assim, que eu fui assim mesmo, assim, conhecer, ver um trem diferenciado, né? Foi São Paulo, né? Que foi antes da pandemia, que eu fui ver o show de Sandy Júnior e conhecer a minha amiga Uel Camargo, Uelita Camarga. Foi, né? E agora, esse ano 2023, que eu fui ver a Billie Eilish, né? E conhecer a minha amiga Amanda. Então, Belo Horizonte, São Paulo me proporcionou esses momentos muito ricos, muito maravilhoso, muito, eu amei assim conhecer, né? Ver o que é São Paulo, né, gente? Que a gente cresce em São Paulo, tudo o Brasil não existe, existe São Paulo, São Paulo. Então fui lá, fui ver, andei de metrô, conheci as coisas, né? Mas assim, gente, eu sou muito caseiro. Eu me tornei uma pessoa assim que eu não tenho aquela vontade de explorar igual eu tinha antigamente, tá? Eu sou muito assim de analisar as coisas, sabe? Aí gente, o que aconteceu? Eu comecei a observar que tudo é gente, que tudo é lugar, que tudo é muito parecido, sabe? E é um esforço físico e financeiro, principalmente, muito grande, né? Aquele deslocamento, aquela coisa toda. Aí, assim, não é que não vale a pena. Na minha concepção, pelo menos na minha situação atual, não é uma coisa, sabe? É um dinheiro que vai e não volta. É gosto. Não tô falando que vai e não volta porque foi um lista e fez a viagem. Não é isso. Mas eu sou muito assim apegado mais assim, a coisas materiais. Comprar coisas materiais, usufruir de coisas materiais. Eu sou. Então, eu prefiro muito mais, né? Eu já tive condição de sair para vários lugares, assim, se eu quisesse, se fosse aquela pessoa que tivesse aquela meta, na minha vida eu já teria até ido para os Estados Unidos, conhecer, ver como é que é, mas aí é isso. Então, assim, obviamente, eu quero viajar países, ver coisa perfeita, maravilhosa. Quero. Mas, assim, não sei, né, gente? Se Deus der a honra e a glória de financeira um dia ter essa oportunidade, eu farei. Mas para eu ter essa oportunidade, eu realmente preciso estar com muito dinheiro. Porque é uma coisa que eu não coloco em primeiro nem segundo lugar, entendeu? Meu foco, meu primeiro e segundo lugar
é tá comprando um apartamento para morar, é tendo formas de ter rendas passivas. É esse tipo de coisa, é comprar coisas que eu gosto, porque minha diversão é muito dedicada, então eu gosto de um conforto, eu gosto de coisas boas, coisas que eu gosto, bacana, né? Produtos bons, tecnológicos, é as coisas que eu gosto, é o meu conforto. Então isso não fica em primeiro lugar nem segundo, esses negócios de viagem, sabe? Então para um dia eu conhecer o mundo, seria eu tendo muito dinheiro, que aí eu falo, agora eu vou viajar, agora eu vou relaxar, sabe? Aí é isso, gente. Fora isso, as viagens que eu fiz foi aqui, em torno de onde eu tô agora, que já tem 4 anos e meio, que é Vila Velha, né? Espírito Santo que eu moro. E aí eu pego e já fui turistar um pouquinho. Eu tenho até que turistar mais, né? Mas assim, já conheci Guarapari, né? Que é bonitinho também. Tem uma praia lá diferenciada. Fui lá em Guarapari, gostei. Mas não é um trem pra ficar voltando. E semana retrasada eu tive a oportunidade de voltar lá, mas não quis, tem preguiça. Mas Vitória, Serra, esses lugares aqui, né, gente? Ao redor eu já conheci. Fui também que tem uns ônibus, né, que faz essas viagens turísticas. Ai, gente, eu até esqueci de falar um trem com vocês. Eu fiz sim uma viagem muito perfeita, mas só que eu tenho lembranças vagas, porque eu era muito criança, acho que eu tinha uns 4 anos e meio, uns 5, não sei, mas eu lembro que foi a Aparecida do Norte. Fui para Aparecida do Norte, sim, muito católica, que minha família era, minha filha, eu fui. Eu lembro que eu espinhei aquela criança pôde. Tudo tava ruim, tudo eu gritava, tudo eu chorava, tudo espinhava. Merecia dar um tapa na cara do Jailson. De tanto que eu era tipática quando era criança. Engraçado, minha família fala que eu era a criança mais perfeita do mundo. Quieta, não sei o que, não sei o que. Mas eu tenho uma lembrança de eu gritando, espinhando. Que se eu fosse um adulto, vendo essa criança hoje em dia, fosse meu filho, eu não ia aguentar, não. Eu ia ter que dar uma rasteira, um negócio. É isso, né, gente? Mas foram as minhas viagens. E aí a cabeça da gente muda, né, gente? A cabeça muda da gente. Hoje eu tinha aquele sonho, aquela coisa de ir pra fora do país morar. Hoje em dia eu vejo que o nosso país é um país muito bom, gente. O Brasil é um país muito bom. Como diz a minha amiga Jeffersonida, é um país que você joga qualquer um trem no chão, nasce um pé de banana. É uma terra muito boa. O clima é bom, as pessoas, tem muita gente boa, é um lugar maravilhoso. A gente tem os nossos problemas que a gente sabe, né? O povo fala, o problema do Brasil é o brasileiro. O brasileiro ele é muito corrupto, ele tem, né, muitos problemas de dinheiro, de governo, de muita coisa, né? Mas é um país muito bom. Ah, gastar o que nesses outros países, gente? E veio não sei o que, Paris, França, os lugares que só cai gelo e furacão e terremotos, sai fora. Então, assim, quero ver. Quero, lógico que eu quero. Vai ser legal um dia se eu tiver oportunidade. Mas não é minha prioridade mais não, sabe? E morar, eu falo, hoje em dia eu tenho esse pensamento, até hoje eu tenho esse pensamento. Ah, Léo, mas você não pensa em morar fora do país? Pensava muito. Hoje em dia eu não penso mais por causa da doença de Crohn, né? Cada país tem suas regras. Quando você muda de país, você tem que estudar demais aquele país que você está indo, porque tudo muda, é outra vida, é outro lugar, é outra cultura. E aí eu não tenho mais paciência para isso. E a doença, nessas doenças autoimunes, que são doenças igual a minha, assim, que a pessoa só sobrevive através de medicações extremamente caríssimas. Aí vai eu para outro país viver é, correndo. Ai, gente, sabe? É muita cachorrada, muita dificuldade. Fica aqui mesmo quieto. E aqui também não é tão ruim. Então a gente vai sobrevivendo, né? Mas eu sei que não é brincadeira, não, né, minha filha? Mas é isso, gente. Bota seus comentários dos lugares que vocês mais gostaram de conhecer. Porque pra mim, o lugar que eu mais gosto é minha casa. Não vou mentir. E é sobre isso, né, minha filha? Fiquem com God. E agora, pode xoxar.